Hoje vamos estudar 5 maus hábitos alimentares que convidam à doença. Às vezes são pequenas coisas, pequenos erros no estilo de vida, na alimentação, no que comemos, como comemos, enfim, que ao longo do tempo pode ocasionar grandes estragos em nossa saúde e ocasionar dor e sofrimento sem necessidade. Vamos orar antes de começar. Querido bom Deus e Pai, te louvamos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, o nosso Criador e o nosso Redentor. Tu sabes o que é melhor para nós, para o nosso corpo, pois Tu o formaste. Te agradecemos pelas leis maravilhosas que colocaste no nosso corpo, em cada nervo, em cada célula, em cada tecido do corpo, em cada órgão do corpo. Ajuda para que possamos transformar o nosso estilo de vida, mudar a nossa maneira de viver e alimentar-nos, de tal maneira que possamos estar em harmonia com essas leis e assim ter mais saúde física, espiritual e mental, em nome de Jesus. Amém. A Bíblia no livro de Cantares, capítulo 2, versículo 5, diz: apanhai-me as raposas, as rapozinhas que devastam os vinhedos. Nos tempos bíblicos, os vinhedos, as grandes plantações de uva, eram devastadas muitas vezes por pequenas raposas que saltavam e comiam e estragavam grande parte dos vinhedos e ocasionavam grandes prejuízos. Pequenos animais, grandes prejuízos. Assim também com respeito à nossa saúde. Pequenos maus hábitos que muitas pessoas dizem que não é importante, que não importa. Qual a diferença? Qual é o problema? Mas realmente isso é importante. E ao longo dos anos pode fazer toda a diferença numa vida de saúde ou na enfermidade, na dor e no tratamento que às vezes pode ser custoso economicamente. A família humana tem atraído sobre si enfermidades de várias espécies, em virtude de seus próprios hábitos errôneos. Não tem procurado saber como viver de maneira saudável e sua transgressão das leis tem produzido um deplorável estado de coisas. Raramente as pessoas têm atribuído aos seus sofrimentos a sua verdadeira causa, o seu próprio mau procedimento. São condescendentes na intemperança no comer e fazem do apetite um Deus. Em todos os seus hábitos, têm eles manifestado descuido em relação à saúde e à vida. E quando, como resultado, são acometidos de enfermidades, procuram crer que Deus é o autor disto, quando sua própria conduta má propiciou o inevitável resultado. Conselho sobre o regime alimentar, página 121, parágrafo 3. Vamos estar citando muito este livro, Conselhos sobre o Regime Alimentar. É um livro fabuloso, fascinante. Vamos deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e aqueles que querem adquirir o livro podem fazê-lo. Então, aqui nessa citação deste livro, diz que as enfermidades, em grande parte, são o resultado do nosso mau procedimento, nossos maus hábitos alimentares, nossos erros cometidos em nossa alimentação. Este é realmente a causa das nossas dores e sofrimentos na maioria das vezes. Pessoas que não têm temperança no comer baseiam-se somente pelo sabor como uma norma para escolher o alimento e fazem do seu apetite um Deus. Não se preocupa por escolher alimentos saudáveis, mas sim os que são mais saborosos, né? Então, temos que darmos conta de que nós não podemos culpar a nenhuma pessoa e nem a Deus pelos nossos problemas de saúde. Na maioria das vezes, nós mesmos e a nossa conduta propiciou os resultados inevitáveis. A enfermidade nunca vem sem causa. O caminho é preparado e a doença convidada pela desconsideração para com as leis da saúde. Conselho sobre o regime alimentar, 144. É bem assim. Muitos estão convidando a doença. Convidando a doença? Sim, convidando a doença. Porque desrespeitam as leis da saúde. Cometem erros no seu estilo de vida e na alimentação. Claro, o ser humano não vem com um manual de instrução que nos mostra tudo, o que comer, o que fazer. Não, mas a Bíblia tem muitas instruções para nós. E podemos colocar a nossa vida em harmonia com essas leis e tirar proveito disso para a nossa saúde. Assim, a maldição sem causa nunca virá. Não existe maldição que vem sem causa. Toda doença, toda maldição tem uma causa.
E devemos sempre aprender a pensar da causa para o efeito, para eliminar a causa. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis de nosso ser, como o é quebrantar os 10 mandamentos. Num e noutro caso, há transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no Sinai, os 10 mandamentos. Então, Deus colocou leis em nosso corpo, inscritas em cada órgão, em cada nervo, em cada músculo. Quando desrespeitamos essas leis, cedo ou tarde vamos pagar as consequências em sofrimento, dor e enfermidade. Então, primeiro temos que conhecer essas leis. Muitas pessoas transgridem sem saber, porque não conhecem, ninguém nasce sabendo. Esse é o propósito desse vídeo, ajudar as pessoas a conhecer as leis mais simples e mais básicas do nosso ser. Raposa número 1, ou erro alimentar número 1. Não seja uma madrasta malvada. Há uma pequena história que se conta para as crianças que diz o seguinte: havia uma madrasta malvada que tinha uma menina que era sua enteada de aproximadamente 8 anos. E eles viviam num ambiente rural, num sítio, onde tinham vacas e tiravam leite, faziam queijo, manteiga, etc. E a menina, a madrasta, colocava para bater a nata para formar a manteiga. Uns recipientes antigos que tinham de madeira, com um grande pau comprido, e a pessoa ficava batendo aquela nata para transformar em manteiga. E colocava a menina ali de 8 anos a bater aquela nata por horas e por horas. Quando já estava quase transformando aquela nata em manteiga, vinha a madrasta e colocava outro balde de nata. E começava todo o processo de novo. Batia. Quando já estava quase chegando ao processo de formar a manteiga, vinha a madrasta malvada e botava mais nata. E assim a menina passava todo o dia e nunca podia terminar de fazer a manteiga. Essa é uma história bem infantil, que se conta para as crianças, mas na realidade ele tem um princípio muito importante ali. Nós, muitas vezes, somos como essa madrasta malvada. Não damos descanso ao nosso estômago. Colocamos comida no estômago e nem sequer chegou ao fim e completou ainda, nem sequer completou a digestão desse alimento e já colocamos mais comida no estômago. Aí o estômago para de trabalhar, começa tudo de novo e não chegou a completar a digestão ainda e colocamos mais comida no estômago. O estômago passa todo o dia trabalhando, tratando de digerir os alimentos e não consegue. Então fizeram até um experimento, pegaram uma pessoa, deram para ela uma refeição da manhã, o dia de jejum, às 10 da manhã uma merenda, depois o almoço, às 2 da tarde um pedaço de bolo, às 4 da tarde o café da tarde com pão e frutas e depois às 8 da noite a janta e antes de dormir ainda uma outra refeição. Ao final do dia examinaram o conteúdo do estômago dessa pessoa e ainda havia parte do café da manhã ou do desjejum dentro do estômago. Quer dizer, o estômago nunca conseguiu completar uma digestão. Isso se chama madrasta malvada. Então, tomada a refeição regular, deve-se permitir ao estômago um descanso de 5 horas. Nenhuma partícula de alimento deve ser introduzida no estômago até a próxima refeição. Nesse intervalo, o estômago efetuará o seu trabalho, estando então em condições de receber mais alimento. Esse é o pecado número 1, tanto das pessoas do mundo, pessoas normais, ou até mesmo das pessoas que se dizem cristãs e seguidoras de Jesus. Por quê? Porque realmente é um pecado que afeta o nosso corpo e também é um pecado contra Deus. Tudo que afeta o nosso corpo para o mal, tudo que estraga o nosso sistema é uma ofensa contra Deus porque Ele é o nosso Criador. Um duplo pecado aí, contra o corpo e contra Deus. É uma agressão contra o corpo. Isso é o normal das pessoas que comem o dia todo sem parar. Come uma coisinha, aqui um pouquinho estão comendo uma fruta, uma bolachinha e assim vai todo dia. Há pouco tempo encontrei uma pessoa que estava reclamando porque tinha colesterol alto, triglicéridos alto e estava tentando mudar. Fígado gorduroso, tudo isso tinha.
Aí eu falei para ele era motorista de caminhão. Aí eu já imaginei, já pensei. Perguntei para ele, você toma refrigerante? Ele disse, sim, o dia todo. Você come fora de hora? Sim, eu dirijo, tenho que comer alguma coisa para me manter acordado no volante. Todo momento comendo alguma coisa. Tá aí a explicação. Deixe de comer entre as refeições, deixe de tomar refrigerante e não coma especialmente tarde da noite. E vai resolver o seu problema de fígado gorduroso e triglicéridos e colesterol. É mais ou menos por aí. É de vital importância a regularidade no comer. Deve haver tempo determinado para cada refeição. Nesta ocasião, coma cada um o que o organismo requer e depois não tome nada mais até a próxima refeição. Conselho sobre o regime alimentar 179.5. Isso é um bom senso. Você senta para comer, come aquilo que tem que comer, que o seu corpo necessita e acabou. Escova os dentes e agora até a próxima refeição, 5 horas depois. 5 horas de intervalo entre o café da manhã ou de jejum e o almoço. E se vai tomar a refeição da noite, que seja cedo de noite e que tenha 5 horas pelo menos entre o almoço e a refeição da tarde. Assim é que funciona. Essas são as leis do corpo que Deus colocou no nosso corpo. Fico atônita ao saber que depois de todo o esclarecimento que tem sido dado nesta instituição, muitos de vós comam entre as refeições. Não deveis nunca permitir que um bocado vos passe pelos lábios entre vossas refeições regulares. Comei o que deveis comer, mas comei-o na refeição, e então esperai até a próxima. Bom senso. É bem assim. A indústria do snack, da merenda, é uma indústria inventada pelo próprio Satanás, pelo próprio diabo, para destruir a saúde das crianças desde a sua meninice, desde a sua infância, com doces açucarados, com bolachas, com salgadinhos, com chocolatinhos, com potinhos pequenos de frutas açucaradas e tudo isso. Snack, merenda, toda hora. A criança pede alguma coisa que comer, o pai a mãe dá alguma coisa para comer. Acalmam a criança dando comida. E muitas vezes quem coloca esses maus hábitos e erros alimentares na criança, infelizmente, são os próprios pais. A regularidade nas refeições deve ser fielmente observada. Coisa alguma se deve comer entre elas, nada de doces, nozes, frutas ou qualquer espécie de comida. A irregularidade na alimentação arruína a saúde dos órgãos digestivos, com detrimento da saúde em geral e da alegria. E quando as crianças chegam à mesa, não apetecem os alimentos sãos, desejam o que lhes é prejudicial. Muitos rejeitam luz e o conhecimento e sacrificam o princípio ao paladar. Comem quando o organismo não necessita de alimento e a intervalos irregulares, porque não tem força moral para resistir à inclinação. Em resultado, rebela-se o abusado estômago e seguem-se sofrimentos. A regularidade no comer é muito importante para a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito. Nunca deve um bocado de alimento atravessar os lábios entre as refeições. Não tem força moral para resistir à tentação do comer, mesmo fora de hora, quando o seu corpo não necessita alimento. Já comeu, já almoçou, já tomou a refeição da manhã, chega na casa de alguém ou encontra alguém, prova aqui o que eu fiz, esse salgadinho, esse bolo. A pessoa olha, não resiste à tentação, não tem força moral para resistir e cede. 3 refeições ao dia, e coisa alguma entre elas, nem mesmo uma maçã, deve ser o limite máximo da condescendência. Os que vão além violam as leis da natureza e sofrerão a penalidade. Muitos médicos hoje em dia, para diversos problemas de saúde, indicam comer a cada 3 horas. A cada 3 horas, comer alimentos, pequenas porções. Quer dizer, cada 2, 3 horas. 2, 3 horas não é suficiente para completar uma digestão. Aí estamos nos formando madrastas malvadas, porque o corpo vai estar
trabalhando todo dia. O estômago vai estar ocupado todo dia em processar aquele alimento e nunca vai chegar ao fim. E ainda comemos antes de dormir e então, durante toda a noite, quando deveria haver repouso, o estômago trabalhará também de noite, sem descanso. E então vem o quebrantamento da saúde. Sofrerão a penalidade em doença, sofrimento e dor. É bem assim. 3 refeições ao dia. 5 horas pelo menos devem mediar entre cada refeição. E tende sempre em mente que, se quisesses fazer uma experiência, verias que 2 refeições ao dia são preferíveis a 3. Não almoço e janta, não. Desjejum, refeição da manhã e almoço, sem janta. Isso é melhor, muito melhor, porque não somente é a digestão que ocorre no estômago que é importante, a absorção no intestino e o processamento desses nutrientes pelo fígado. Quando viajam, alguns estão quase constantemente beliscando se existe qualquer coisa ao seu alcance. É esta uma prática perniciosíssima. Os animais que não têm razão e que nada sabem de esforço mental poderão assim proceder sem sofrer prejuízo, mas não servem eles de critério para seres racionais, possuidores de faculdades mentais que devem ser usadas para Deus e a humanidade. Conselho sobre o regime alimentar 182, parágrafo 1. Seres racionais. Seres racionais. Mas muitas vezes nos comportamos como animais irracionais, porque não temos domínio próprio, não temos regularidade em nossas refeições. Regularidade é comer na mesma hora todos os dias. Isso melhora a saúde e a digestão. Se vai tomar o desjejum às 7 da manhã, é às 7 da manhã todos os dias. O almoço também é a sua hora regular. Seja meio-dia, seja 1, seja as 2, não importa a hora. Importa que seja regular todos os dias, à mesma hora. Ditosa tu, ó terra, cujo rei é filho de nobres, e cujos príncipes se sentam à mesa a seu tempo, para refazerem as forças, e não para a bebedice. Eclesiastes 10, 17. Sentar-se à mesa a seu tempo, para refazer as forças, e não para glutonaria, bebedice e abuso do estômago. Raposa número 2. Erro alimentar número 2. O estômago não tem dentes. Esse é outro hábito muito maléfico para a nossa saúde. Quantas vezes mastigamos o alimento? 2 vezes, 5 vezes, cada bocado, cada mordida de alimento, 10 vezes, 20, 30 ou mais. Conte. Não quero que você conte quantas vezes você mastiga sempre, cada vez que coma. Não, conte uma vez para ver quantas vezes você está mastigando o seu alimento. Eu já contei. Eu mastigo aproximadamente ao redor de 40, 50 vezes um bocado de alimento, quando o alimento é sólido. É bem assim, tem que ser. Porque a nossa saúde depende da absorção desse alimento no estômago, no intestino. Podemos comer o melhor alimento do mundo, orgânicos, vegetais, frutas. Se esse alimento não é absorvido no intestino e passa para a circulação sanguínea e vai a todo o corpo, não tem sentido nenhum alimentar-se. Muitas pessoas têm problemas de absorção e realmente são pessoas que têm deficiências nutricionais, porque não absorve aquilo que come em sua totalidade. Então, para que seja absorvido mais fácil e tiremos mais proveito do alimento, tem que ser mastigado. Às vezes eu fico observando as pessoas na rua quando estão comendo, ou algum restaurante, eu fico aturdido. As pessoas que mastigam 5 a 7 vezes e engolem a comida. 5 a 7 vezes, já vi. Pessoas comendo pizza, pegam um pedaço de pizza na mão, dá uma grande mordida, 5 vezes já vai para baixo. Não pode ser. É impossível. 5 mastigadas, você misturar a comida com a saliva e esmiuçar e deixar ela uma papinha para ser absorvida, digerida no estômago e absorvida depois lá no intestino. O estômago não tem dentes. Muitas pessoas creem que o estômago tem dentes para poder seguir mastigando. Diz aqui no mesmo livro,
A fim de assegurar saudável digestão, o alimento deve ser comido vagarosamente. O benefício derivado do alimento não depende tanto da quantidade de comida quanto da digestão completada. Nem a satisfação do paladar depende tanto da quantidade de alimento engolido quanto depende do tempo que o mesmo permanece na boca. Quer dizer, se um alimento é gostoso, saboroso, pois desfrute do alimento na boca. O estômago não sente o gosto. Desfrute, mastigue bem esse alimento, sinta o sabor. A comida deve ser ingerida devagar, completamente mastigada. Isso é necessário a fim de a saliva ser devidamente misturada com o alimento e os sucos digestivos chamados à ação. Ciência do Bom Viver, 305. Eu me lembro uma vez que tínhamos uma pequena fábrica de produtos naturais e uma padaria natural. Fazíamos uma espécie de bolos pequenos de frutas e uma vez uma vizinha, ao sentir o cheiro agradável, aquele aroma que sai do forno, né, quando os pães estão saindo, veio e comprou um desses bolinhos de fruta e levou para casa e comeu. No dia seguinte ela veio reclamar. A reclamação dela qual era? Não gostei do bolo de vocês. Eu sou sincera. Mas e por que a senhora não gostou? Olha, eu comi ontem no café da tarde e hoje de manhã as passas de uva saíram inteiras. Olhei no vaso. Ah, é? Não me diga. Pois não quis ofender a senhora, mas eu tratei de ser amável e dizer para ela, olha, senhora, o estômago não tem dentes. Se você engoliu as passas inteiras, elas vão sair inteiras. Tem que ser mastigadas, né? Mastigadas. As pessoas têm o costume de dar uma mordida de pão ou de bolo e um gole de café ou de o que quer que seja para engolir o alimento como se fosse um comprimido. E isso não é saudável para os órgãos digestivos. Tem que ser mastigados. Aqui está os órgãos digestivos do ser humano. Desde a boca até a saída lá no ânus, aproximadamente entre 6 a 9 metros. É bastante, é muito comprido. Então, o corpo precisa estar preparado para o processo da digestão e absorção. E a primeira parte da digestão é na boca, misturando o alimento com a saliva, para que o elemento da saliva, que se chama ptialina, ela possa trabalhar desde a boca, pré-digerindo os alimentos que serão depois trabalhados no estômago e no intestino. Terceira raposa, não afogue a sua comida. Terceiro erro alimentar muito comum, muito comum. Às vezes eu fico observando as pessoas em algum restaurante. Quanta bebida bebem com a comida? E no verão, bebida carregada de gelo. É normal, você já foi no restaurante, né? Seja de comida rápida ou qualquer outro. Eles enchem o copo de gelo até em cima e depois colocam a bebida. Quer dizer, é uma economia para eles. O gelo é mais barato do que a bebida. Seja suco ou o que for. Enche de gelo e aí, se você tirar o gelo, quanto que fica? Metade do copo na verdade, é o suco que você está pagando. Quando eu peço algum suco, alguma coisa, eu peço sem gelo, por favor. Sem gelo. Eu estou pagando pelo suco, não pela água, pelo gelo. Então, bebida em abundância e ainda gelada. Muitos erram em beber água fria às refeições. O alimento não deve ser misturado com água. Tomada às refeições, a água reduz o fluxo de saliva. E quanto mais fria a água, maior o dano causado ao estômago. Limonada ou água geladas, tomadas às refeições, retardarão a digestão até que o organismo tenha provido suficiente calor ao estômago, habilitando-o a retomar o seu trabalho. Quer dizer, quando bebemos água ou líquido, qualquer líquido com as refeições, especialmente se está gelado, a digestão se interrompe. Ela precisa primeiro elevar a temperatura do conteúdo do estômago à temperatura de trabalho, que é a temperatura do corpo, né? 36, 37 graus. E depois tem que eliminar a água do estômago, o excesso de água, para depois começar a digestão. Nesse meio tempo, uma grande parte do alimento introduzido no estômago já se entrou em estado de putrefação. Em vez de absorver nutrientes, vamos absorver toxinas. Bem que impressionante. Um simples hábito. Um simples hábito. As bebidas quentes são debilitantes. Além disto, os que se permitem usá-las
tornam-se escravos do hábito. O alimento não deve ser impelido para dentro com água. Não é necessária bebida com as refeições. Comei devagar e deixai que a saliva se misture com a comida. Quanto mais líquido for posto no estômago com as refeições, tanto mais difícil é para a digestão do alimento, pois este líquido precisa ser absorvido primeiro. Bebidas quentes são debilitantes. Quando fala quentes, excessivamente quentes, como o chimarrão, por exemplo, debilitam o sistema digestivo e a saúde. Café quentíssimo. O café já é mal por natureza. Quente, pior ainda. Então, são escravos desses maus hábitos. Não é necessário botar líquido para empurrar a comida para baixo. Ela vai sozinha, mas pessoas dizem, mas não posso comer sem beber alguma coisa, me afogo. Bom, porque não bebeu água antes da refeição, não bebeu água entre as refeições. Entre as refeições devemos beber muita água, pelo menos meio litro de água, meia hora antes da refeição. Então você não terá sede na hora de comer. E quando você está acostumado a molhar o alimento com um líquido, o corpo, a boca, diminui a produção de saliva. Porque para que produzir saliva? Se nós molhamos a comida com outro líquido. Agora, quando você não dá líquido, não mistura líquido com a comida, o seu corpo vai produzir, sua boca vai produzir mais saliva. E você então poderá comer sem usar nenhuma bebida. Goles de água quente tomados antes de comer, mais ou menos meio litro, nunca farão qualquer dano, antes serão benéficos. Você pode tomar um chá de ervas, meio litro de chá de ervas, uma meia hora, 20 minutos antes de comer. Excelente para a saúde. Depois você almoça sem problemas, sem necessidade de tomar nenhum líquido junto com a refeição. Às vezes quando você vai a um restaurante oriental, japonês ou chinês, muitas vezes eles oferecem um chá quente, aí ao final da refeição. Tem muito mais lógica, muito mais sentido tomar uma bebida quente, um chá quente, quentinho, não fervendo, com a refeição, do que você tomar uma bebida fria ou gelada. Raposa número 4. Não saia com o tanque vazio. Esse é um problema sério, onde quer que você vá. Seja nos Estados Unidos, seja no Brasil ou em qualquer outro país onde eu andei. No Brasil, desjejum típico brasileiro. Um café, às vezes com leite, um cacetinho com margarina, uma goiabada ou uma chimia e café e açúcar no café. Isso é quando está bom o desjejum. Quando não está, é assim. É café preto com pão branco, um pouquinho de margarina. Terrível. O café não tem absolutamente nenhum nutriente para a sua saúde. Nada. Mais bem ele vai ajudar que o seu corpo fique mais desidratado ainda. Vamos estudar num tema futuro sobre isso. Margarina, uma péssima qualidade de gordura. Gordura trans, pão branco, bem branquinho, onde a farinha foi não somente refinada, mas foi branqueada. Muito pouco nutriente, muito pouco. Que desjejum é este? Desjejum americano. Olha que interessante, quando o americano toma desjejum, realmente é assim. É 2 ovos com salsicha, bacon e pão branco. Muita proteína, pouca fibra. Não tem fibra. Aí vem a constipação, que vão ao banheiro, esvaziar o intestino a cada 3 dias. Uma vez por semana. Pessoas doentes. Ou então, o mais típico é isso aí, a pessoa sai atrasada, correndo para o trabalho, comendo uma rosquinha, passa num restaurante de comida rápida, pega uma rosquinha e um café. Esse é o desjejum. Agora, você sabe por que a maioria dos carros nos Estados Unidos são automáticos, né? É que para a pessoa possa comer sua rosquinha, seu café, no caminho, sem precisar fazer as marchas, né? E aí, quando tem que fazer a curva, ainda faz a curva com o joelho. Entendeu? É isso aí. O telefone no pescoço também. É estilo americano. A pessoa não tem tempo nem para comer. Claro, não tem tempo para comer no desjejum. Mas quando é que vão comer então? Na janta? Aí é que vem o problema. O desjejum, comece bem o dia. Desjejum saudável, deve ser composto de frutas, de alimentos nutritivos para a saúde. Cores diferentes,
O de jejum deve ser planejado, esmerado, deve ser a melhor refeição do dia. Por que as pessoas não tomam de jejum? Muitas pessoas dizem, não tenho fome de manhã. Outras dizem, não tenho tempo. Outras dizem, quero perder peso. E algumas outras dizem que é muito trabalho para preparar o de jejum. Ora, não tem fome de manhã. Por que não tem fome de manhã? Porque comeu muito na janta. Apenas está terminando o trabalho da digestão quando você acorda do jantar que comeu. Como é que vai ter fome? Em segundo lugar, você não tem fome de manhã porque ninguém tem fome logo ao sair da cama. Não, você tem que tomar primeiro o seu copo de água grande, talvez morninha com limão, esperar que o corpo absorva esta água, 20 minutos, meia hora, e depois então tomar o seu desjejum. Ah, mas eu tenho que sair cedo de casa, muitos dizem. Não tenho tempo para tudo isso. Pois então prepare o seu desjejum. Eu muitas vezes tinha que sair para trabalhar às 5h30 da manhã, não ia tomar café às 5 da manhã, muito cedo. Então o que eu fazia? Preparava tudo nos recipientes e levava. E lá no lugar do trabalho você então pode tirar um tempinho, ou antes de chegar, ou em algum momento, e tomar aquele seu desjejum saudável. Outros dizem, não tenho tempo. Claro, o desjejum tem que ser planejado, você não pode levantar de manhã atrasado e querer preparar o desjejum, não dá. Eu e minha esposa sempre no final do dia perguntamos, o que vamos comer amanhã para o desjejum? Vamos preparar alguma coisa já. De manhã é fácil você se servir, comer e sair, se tem que sair cedo. Quero perder peso. Se você quer perder peso, então aí está a oportunidade. Tomar de jejum ajuda a regular o peso corporal. Lembra que no Japão tem aquela famosa luta dos sumôs, aqueles japoneses que são bem grandes, gordos. Eles têm um segredo para engordar. Se você quer um segredo para engordar, se você quer engordar, eu vou te dar o segredo deles. O que eles fazem para engordar? Porque vocês já viram que o japonês é muito magrinho, pequenininho. Como é que os sumôs são tão grandes e gordos? Primeiro, eles não tomam de jejum, porque tomar de jejum ajuda a perder peso. Então eles almoçam e almoçam muitas calorias e depois vão dormir. E na janta fazem a mesma coisa, uma janta muito grande, muitas calorias e depois vão dormir. Receita para engordar. Se você não quer engordar, quer perder peso, faça o contrário do que eles fazem. Tome um de jejum, rico, saudável, nutritivo. Almoço pouco, janta nada. E não durma depois de comer. Aquela soneca, não. Depois de comer, não. Uma caminhada depois de comer é mais saudável. Muito trabalho para preparar o de jejum. Se você se planeja e organiza o seu tempo, o seu de jejum, não terá muito trabalho. Coisas rápidas e simples é possível fazer. Benefícios de um de jejum saudável. Ajuda a manter o peso. Aumenta o metabolismo. Ajuda a baixar o colesterol mau. Controle do açúcar. Mais nutrição. Mais força e resistência para o dia. Melhora a concentração e o rendimento. Pode reduzir ataques do coração. O que é um de jejum saudável? De jejum saudável deve conter pelo menos esses 3 elementos aqui. Cereais integrais, pelo menos um. Frutas frescas, 1 ou 2. E nozes ou sementes. Claro, as nozes são caras, eu sei, mas as sementes você consegue baratas, relativamente baratas. E as nozes, apesar que são caras, a porção que você deve comer de nozes por dia é 1/4 de xícara, não mais, um punhadinho pequenininho. É a porção de nozes que uma pessoa deve comer por dia. Então, ao longo dos dias e meses, às vezes sai mais barato consumir as nozes do que consumir carne. Exemplo de um de jejum saudável. 2 a 3 porções de frutas frescas. Meia xícara é o tamanho de uma porção. 1 a 2 fatias de pão integral. 1 tigela de aveia quente preparada com leite de amêndoas. E 1 colher de sopa de linhaça moída junto com o mingau, com a aveia. Um exemplo bem simples de um de jejum saudável. Aí está o cereal integral, as frutas e está
nesse caso aqui, a linhaça moída. Podia ser um punhadinho de amendoim, ou de castanha, ou alguma outra coisa. Quer dizer, você vai variando cada dia aqueles elementos nutritivos, as coisas que você come. Não coma todos os dias a mesma coisa. Não cafeína. É um problema pessoas com adição à cafeína. Todo mundo, quase que eu converso, tem adição à cafeína. Seja no café, seja no chimarrão, que não é cafeína, mas é parecido, chocolate, refrigerante, bebidas energéticas. Cafeína faz mal para a saúde. Café faz mal para a saúde. Bebidas cafeinadas fazem mal para a saúde. Livre-se deste mau hábito. É costume e norma da sociedade tomar um desjejum leve, mas não é esta a melhor maneira de tratar o estômago. Na hora do desjejum, o estômago está em melhores condições de receber mais alimento, mais quantidade de alimento do que na segunda ou terceira refeição do dia. O hábito de tomar um desjejum leve e um farto almoço é errado. Fazei do vosso desjejum a refeição mais substancial do dia. Refeição mais substancial do dia. É a refeição que eu mais gosto. Posso deixar até de almoçar, mas não de tomar o desjejum. Porque o meu desjejum é rico em cereais, em frutas, em coisas saborosas e nutritivas. Temos em nossa família o desjejum às 6h30 da manhã e o almoço às 1h30. Não jantamos. Mudaríamos um pouco nossas horas de refeição, não fosse serem estas as horas mais convenientes para alguns membros da família. O bom é comer juntos. Não tem coisa melhor do que sentar em família para desfrutar de uma refeição juntos, seja refeição matinal ou almoço. Mas às vezes pelos horários, um tem que sair mais cedo, o outro tem que sair mais tarde, então tem que encontrar um horário que se ajuste a todos, onde todos possam sentar, nem que seja por um momento, para tomar a refeição juntos. Raposa número 5, o último erro que estaremos tratando nessa ocasião. Não durma com o tanque cheio. Um jantar americano. Na América, nos Estados Unidos, é praxe um jantar reforçado. É a melhor refeição do dia. É a mais farta. Muitos praticamente não comem no desjejum. Almoço é uma salada, uma coisinha, um sanduíche. Depois que sai do trabalho, 5 da tarde, 5h30, vão para a churrascaria, para o restaurante. A maioria das pessoas fazem assim. E aí então se fartam. Esse é o problema, é um ciclo vicioso difícil de escapar. No outro dia de manhã, a digestão apenas está terminando, não tem fome, aí o ciclo se perpetua. E aí vem os problemas de saúde relacionados com o estilo de vida. Artrites, fígado gorduroso, triglicéridos alto, colesterol alto, isso entope as coronárias do coração, etc, etc, etc. O costume de comer apenas 2 vezes por dia, em geral, demonstra-se benéfico à saúde. Todavia, sob certas circunstâncias, talvez algumas pessoas tenham necessidade de uma terceira refeição. Esta, porém, deve ser muito leve e de fácil digestão. Bolachas de sal ou pão torrado e fruta, ou bebida de cereal. Eis os alimentos mais próprios para a refeição da noite. É bom senso. Você vai dormir. O corpo não quer alimento. Ele quer repouso. Temos que dar ao corpo repouso quando o corpo necessita repouso e alimento quando o corpo necessita alimento. Ao começar o dia, é como começar uma viagem. Você vai com o seu carro no posto e enche o tanque. Né? Quando você chega em casa de viagem, não precisa passar enchendo o tanque. Chegou? Então é a mesma coisa. O corpo no final do dia ele quer repouso, não quer mais comida. Que as leis do corpo são leis de Deus. Respeite-as e colherá saúde e alegria. Que Deus te abençoe.